Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Colocai um anel no dedo e sandálias nos pés. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 22. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Hoje no Despertai, nós vamos refletir sobre uma passagem profunda do Evangelho segundo São Lucas. Jesus, ele nos apresenta uma das parábolas mais conhecidas e emocionantes, a parábola do filho pródigo. Este versículo, ele revela algo sobre o amor de Deus, sobre a restauração e o recomeço. Neste capítulo, Jesus Cristo conta a história de um filho que pede uma herança ao pai e decide ir embora. Ele busca por liberdade, por prazer e caminhos próprios. Mas, porém, longe de casa, longe da casa do pai, ele simplesmente perde tudo. Ele perde o dinheiro, ele perde a dignidade e a esperança. Ele chega ao ponto de desejar a comida dos porcos. Então acontece algo essencial. Ele cai em si. Ele começa a ter consciência. Ele percebe que estava melhor na casa do pai. Então ele decide a voltar, preparado para pedir perdão e aceitar até mesmo ser tratado como um simples empregado. Pois os empregados do pai dele eram muito mais bem tratados do que ele estava vivendo. Mas quando o pai o vê voltando, ele não o humilha, ele não o rejeita. O pai corre ao encontro do filho. E é aí que entra o versículo de hoje. O pai diz: tragam a melhor roupa. Na cultura lá da época, isso significa restaurar a dignidade. Coloquem um anel em seu dedo. O anel representava autoridade, pertencimento, identidade familiar. Sandálias nos pés. Os escravos, eles andavam descalços. Filhos usavam sandálias. Ou seja, o pai estava dizendo: você continua sendo meu filho. Quantas vezes na vida nós também nos afastamos do que é certo? Às vezes nos afastamos do próprio Deus. Às vezes nós nos afastamos de nós mesmos. Nos perdemos em escolhas, decisões, em relacionamentos, em ambientes que nos ferem. Muitas pessoas hoje vivem como aquele filho, sim, cansadas, vazias, desconectadas da própria essência. Mas o Evangelho, ele nos mostra algo fundamental. Sempre existe caminho de volta, sempre. Deus não nos recebe com condenação, Ele nos recebe com restauração, Ele nos recebe com amor, com misericórdia. Muitas pessoas carregam culpas profundas e vivem se punindo. Culpa por escolhas erradas, culpa por erros, culpa por caminhos que deram errado, caminhos que não eram para ser trilhados.
E esta culpa, ela prende a mente, ela prende o corpo e ela prende as emoções. Mas a cura começa quando a pessoa tem coragem de fazer o mesmo movimento do filho pródigo. Essa cura, ela começa quando a pessoa decide a deixar o egoísmo de lado. Quando a pessoa não quer mais viver com seu próprio ego. Quando ela tem humildade. Então é quando ela substitui o ego por humildade. Voltar para si mesma é voltar para a sua verdade, voltar para a sua dignidade, voltar para o propósito que Deus colocou em sua vida. E muitas vezes esse processo precisa de desbloqueios emocionais, de olhar para dentro, de restaurar aquilo que foi quebrado dentro da alma. O pai da parábola representa o coração de Deus. Ele não está esperando você perfeito. Ele está esperando você voltar. Não importa como você esteja. Deus está esperando você voltar. Voltar para a fé, voltar para a sua essência, voltar para a vida que Deus sonhou para você. Deus não desistiu de você. Ele quer colocar em você uma túnica, um anel, sandálias nos teus pés. Quem sabe chegou o dia de você se perguntar: em que área da minha vida eu me afastei do caminho? Será da paz, do amor, da minha própria dignidade? E talvez seja tempo de ouvir Deus dizendo: traga a melhor roupa. Porque para Deus você ainda é filho, é filha. Que essa palavra toque o seu coração hoje. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que sempre existe um recomeço. E lembre-se, às vezes aquilo que a alma precisa é apenas voltar para casa. Despertai para o Pai que restaura. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja para uma vida inteira. Um grande abraço e fique com Deus.